Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Em Cristo nós então ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. A verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é nossa força, nossa luz. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Olá, como é bom estarmos reunidos novamente para ouvir a palavra de Deus, olhar para ela, perceber a voz do nosso Pai que nos chama ao arrependimento, que revela a nossa enfermidade, mas que anuncia a nós o seu perdão, a sua graça que encontramos no seu Filho Jesus Cristo. Que este culto seja uma bênção para ti, que seja edificante para a tua vida e que as palavras do Senhor que você receber possam ser transmitidas de geração em geração no teu viver. Vamos invocar o nome de nosso Deus neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Início do culto, queremos nos aproximar, nos chegar a Deus, ouvir a sua voz. Mas antes que façamos isso, é importante que a lei de Deus que foi ensinada a nós, que nós temos nos 10 mandamentos e o resumo dela nas leis que Jesus deixou, ame a Deus em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo, nós percebemos a nossa imperfeição, mácula na nossa vida, a nossa fraqueza de não conseguirmos cumprir aquilo que é necessário que seja cumprido. Então, por meio do cântico que irá ser entoado, convido a você para que faça a sua confissão de pecados a Deus, que leve a Deus aí no seu coração, mentalmente, para que Ele ouça o seu reconhecimento da sua enfermidade e que por meio da sua graça Ele te perdoe, assim como Ele prometeu que o faria. Vamos ouvir a canção.
escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Para você que fez das palavras desta canção a tua confissão de pecados, ouça: o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós e, por amor do seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu poder para serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Que assim seja na minha, na tua vida e na vida das próximas gerações, que elas conheçam a palavra de Deus, conheçam a mensagem e a promessa da graça de Deus. Assim como nós ouviremos na leitura do Salmo para o dia de hoje, Salmo de número 145, Salmo de número 145, dos versículos 1 até o versículo 14, do versículo 1 até o versículo 14, onde está escrito assim: Eu te exaltarei, ó meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassível é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas obras, em toda a sua palavra, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Esse é o nosso Senhor. Amém. Quero convidar para que nós façamos. Aqueles que se sentirem confortáveis podem fechar os seus olhos, unir as suas mãos e orar comigo. Gracioso Deus, nosso Pai Celestial, que em tua misericórdia nos atendes todos os dias, sê nossa força e ajuda-nos em meio às mudanças cansativas deste mundo. E ao final da vida, concede-nos o teu prometido descanso e as perfeitas alegrias da tua salvação. Por meio de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, palavra registrada no profeta Zacarias, capítulo 9, dos versículos 9 até o versículo 12. Capítulo 9 do profeta Zacarias, bem no final do Antigo Testamento. Profeta Zacarias, capítulo 9, dos versículos 9 até o versículo 12. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém.
Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até a extremidade da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue de tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltei à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Vamos ouvir a leitura da epístola para o dia de hoje. Epístola de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, dos versículos 14 até o versículo 25. Capítulo 7, versículos 14 até o versículo 25. Texto que servirá de base para a nossa mensagem de hoje. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, eu encontrei esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque o segundo homem interior tem o prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outros lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável, homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó vem Espírito de amor, meu guia celestial, promessa de meu Salvador e vivo manancial. Aviva nossa débil fé e vem nos consolar. Benigno guia o nosso pé e firme faz andar. Conforta o nosso coração, ó nele vem morar. Pedimos tua doação, a fé que vai salvar. Da glória vem aqui trazer a vida, graça e luz. Aplica todo o meu viver a redenção da cruz. Ó, possa minha fé, Senhor, bons frutos produzir, bondade, mansidão e amor em mim faz reluzir. Ao Pai rendamos o louvor, ao Salvador também, e glória ao bom Consolador, eternamente. Amém. A próxima leitura, a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versículos 25 até o versículo 30, onde diz assim:
Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje. Vamos confessar a nossa fé com um credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o leite da luz.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Um dos itens mais utilizados pelas mulheres, seja no banheiro, seja no carro, seja no corredor da casa, é o espelho. Sim, é o espelho. Nele as mulheres admiram a sua própria beleza, admiram seus cabelos, seu rosto, seu corpo. Contudo, não são todas que se dão bem com o espelho, já que grande parte usa o espelho para buscar as suas imperfeições, os seus defeitos, a sua mácula, as suas rugas, para então reclamar do que vê, ou buscar um jeito de consertar, maquiar aquilo que se apresenta perante o espelho. Olhar o espelho traz aos nossos olhos a nossa própria imagem. Olhar para o espelho revela quem a pessoa é fisicamente, os detalhes do corpo dela, o que a pessoa gosta e o que ela gostaria de mudar. Ao se olhar no espelho, você não se vê com os olhos de outra pessoa, mas com os seus próprios olhos. Não há como se esconder quando olhamos para o espelho. Algumas pessoas são mais críticas consigo mesmo do que outras quando se olham no espelho, já que quanto mais se olha para ele, muitas vezes mais nós encontramos defeitos e imperfeições em nosso rosto, em nosso corpo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele faz um exercício parecido com esse de olhar para o espelho. A sua narrativa é de alguém que observa a si mesmo, reconhecendo com sinceridade a sua fisionomia e a sua situação. Ele faz uma análise profunda da sua situação, do que se apresenta. Ele faz um exercício na carta que ele escreve, um exercício esse que ajuda não só ele a se reconhecer, mas também ajuda aqueles cristãos que receberam a carta, como ajuda cada um de nós com a sua palavra. O seu olhar não é para um espelho em si, mas para a lei de Deus. Pois quando ele olha para a lei de Deus, ele percebe a sua situação, a sua condição perante a lei. Assim como quando se olha para o espelho e se reconhece os defeitos, assim também Paulo, quando encara de frente a lei de Deus, ele se depara com uma realidade que ele não concorda, que ele não se agrada. Talvez pareça um pouco estranho para você essa relação de lei de Deus com o espelho, né? Parece um pouco estranho isso. Mas se a gente buscar os ensinos de Lutero, especialmente a respeito da lei, ele vai falar da lei com três funções. Três funções. Uma delas é o freio. O que é o freio? O freio é quando a lei de Deus diz algo e a pessoa que ouve a lei e está cometendo aquela maldade, aquele pecado, ela é freada para fazer aquilo. A lei de Deus, ela freia a pessoa para fazer aquilo que ela tem feito de errado. Então, a lei de Deus tem uma função de freio, mas também a lei de Deus tem uma função de norma. Lutero diz que a lei de Deus tem uma perspectiva pedagógica para a vida cristã. A lei quer mostrar o caminho por onde a pessoa pode trilhar em segurança. O caminho que ela pode fazer que estará conforme a vontade de Deus. Um caminho que lhe dará segurança. A outra função da lei que Lutero destaca é a função do espelho. A lei como um espelho. A lei de Deus tem a função de mostrar também as imperfeições, o pecado que habita em ti, o pecado que sai da tua boca, o pecado que procede do teu coração. Mesmo que ninguém ao seu redor veja esse pecado, você sabe que ele está lá quando é confrontado com a lei. Às vezes, esse pecado causa poucos problemas, mas às vezes ele causa muito problema na vida
dos cristãos. Paulo revelou nos versículos anteriores, que a gente ouviu até na semana passada, que quando ele ouviu a lei dizer assim, não cobice, para aqueles que fizeram a sua confirmação, vão lembrar dos últimos 2 mandamentos, dos 10 mandamentos, os últimos 2, o 9º e o 10º, não cobice, não cobiçará a casa, o gado, o trabalho, os bens do seu próximo. Ali temos uma perspectiva da cobiça que brota do coração. E aí Paulo, quando ele percebe que a lei diz não cobice, o pecado é desvelado do seu coração. É como um espelho que o confronta para a sua realidade, que a cobiça está lá no coração dele. A lei então age como um espelho. A lei age revelando para a pessoa aquilo que está habitando e que faz parte da condição, da situação da sua vida. O que Paulo revela é que quanto mais crescemos no conhecimento da lei de Deus, quanto mais você crescer no conhecimento da lei de Deus, mais você perceberá o quão imperfeito é. Assim como quanto mais perto do espelho a pessoa encontra defeitos e falhas, assim também é quando mais nós crescemos no conhecimento da palavra e da vontade de Deus, mais nós vamos encontrar falhas e defeitos em nossa vida. Paulo escreve assim, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Parece contraditório Paulo aqui. Vemos que o apóstolo percebe a imperfeição em si, né? que há imperfeição, porque ele não faz aquilo que quer, mas aquilo que não quer. Ou seja, há uma disputa, uma guerra dentro dele. Há uma tensão dentro dele. Uma tensão que diz assim, faça isso. Isso é o certo, isso é o correto, isso é segundo a vontade de Deus. Mas do outro lado tem uma tensão puxando. Não, faça isso. Mesmo não sendo da vontade de Deus, faça isso. Há uma guerra dentro dele. De um lado a carne, onde o pecado habita. Do outro a lei do Espírito, que é o desejo de fazer aquilo que Deus coloca na nossa frente e propõe para que façamos. Paulo escreve assim, vejo nos meus membros, como se olhasse para um espelho, né? Vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Há uma guerra acontecendo dentro de Paulo, uma guerra interior na vida do apóstolo. Essa batalha também acontece em ti. Para você que é cristão, para você que aprendeu a respeito da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, para você que percebe o pecado na tua vida, essa batalha está diária na tua vida também. Quando você sabe que tem que fazer aquilo, e aí o seu corpo, os seus membros, a sua má vontade, te levam a fazer aquilo que é contrário. É isso que Paulo está percebendo e é isso que Paulo está ensinando para nós hoje. A palavra de Deus está revelando isso para nós hoje, que há uma guerra dentro de nós, uma guerra que acontece diariamente, pois quanto mais você crescer no conhecimento da lei de Deus, mais decepcionado você ficará consigo mesmo. Já que a maior miséria, a maior angústia na vida do cristão é ver o pecado ganhando batalhas diárias. Maior angústia traz isso. Espero que você, como cristão, sofra com isso, porque aí você está no caminho certo. Espero que você, como cristão, que ouve a palavra de Deus, que deseja conhecer mais da palavra de Deus, sinta essa batalha
batalha dentro de você, de querer fazer o que é certo, mas perceber que o seu corpo te leva para o lado contrário. A tua má vontade te leva para o lado contrário. Assim como quando alguém sabe que precisa fazer algo e não faz e fica desapontada consigo mesmo. Né? A gente vê reportagens de pessoas, eu sei que eu devia ter feito aquilo, mas eu não fiz, perdi a oportunidade, enfim. Assim também o cristão que conhece a lei de Deus, sabe o que precisa fazer, sabe do que precisa fugir, mas fica desapontado quando vê os seus membros se entregando àquilo que detesta. Com essa percepção, Paulo escreve assim: ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Esse texto traz uma revelação fantástica. Quando você percebe que anda no caminho da vontade de Deus, contrário ao caminho da vontade de Deus, você estará concordando que a lei é boa. Porque você percebe que está indo para o lado errado. Então você sabe que aquele lado está certo. Você sabe que aquilo que Deus propôs para a tua vida é o correto. Concorda com ela, por mais que ela revele o teu pecado, a tua maldade. Concorda que ela é boa. Nesse momento, quando concordamos, não há outra reação a perceber que somos culpados por caminharmos contrários à vontade de Deus. Merecemos o juízo e a condenação eterna. E nesse momento podemos unir as nossas vozes com a de Paulo. Paulo que disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o desespero de quem tem o seu pecado, a sua imperfeição revelada. Quando percebemos que não amamos a Deus como deveríamos, que não ouvimos a sua palavra como deveríamos, que não guardamos dia após dia um tempo para ouvir a sua palavra, para falar com Ele em oração. Quando percebemos que não honramos pai, mãe, as autoridades como deveríamos. Quando percebemos que o ódio, que a ira no nosso coração faz com que nós matemos o nosso próximo e a dignidade dele. Quando queremos tomar aquilo que é do outro. Quando falamos algo que não sabemos, espalhamos, a palavra atual, fake news a respeito do nosso próximo. Quando cobiçamos aquilo que o outro tem. Aí vemos a lei de Deus entrando no nosso coração, rasgando até o fundo da nossa alma. E aí podemos falar com Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa situação? E aí a gente continua ouvindo a palavra de Deus que diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus que o Pai enviou o seu Filho para assumir a culpa, assumir o peso do nosso pecado e pagar por ele na cruz do Calvário, pagar a nossa dívida. Jesus assumiu o teu pecado, Jesus assumiu a tua imperfeição, a tua fraqueza, a tua mancha, a tua mácula na cruz. Morreu por ele, pagou a dívida, mas não ficou na morte. Jesus ressuscitou. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus que quando nós tomamos um banho da lei de Deus, que revela a abundância do nosso pecado, nós recebemos o bálsamo da graça de Deus, que revela a abundância ou a superabundante graça de Deus que é derramada sobre nós. Que mensagem maravilhosa! Jesus é como o esposo, Comecei falando da mulher, da esposa que fica na frente do espelho. E Jesus é como um esposo que quer deixar a sua esposa cada vez mais bela. E ele faz todo e qualquer sacrifício para que ela fique perfeita. Ele faz o sacrifício único para que ela seja apresentada santa, para que ela se veja
santificada, não só por ela, mas também pelo próprio Deus. E aí o texto de Efésios vai dizer assim: Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Qual a mulher que não quer um marido assim, que faz todo e qualquer sacrifício para que ela esteja plena, perfeita, para que se apresente não só perante o espelho, mas também para o seu esposo. Esposo que, vamos colocar um parente, sempre vê a esposa maravilhosa e linda, né? Mas o marido que se sacrifica. Jesus se sacrificou por você, para que você seja visto como santo e perfeito, não pela sua má vontade, não por aquilo que você faz de mal, mas por aquilo que Ele te dá, pelo manto da justiça que Ele te veste. Jesus é o esposo que se sacrifica para nos dar perfeição. Enquanto nós estivermos peregrinando nesse mundo, o pecado nos acompanhará, a mácula do pecado estará lá. Porém, mesmo sabendo que ele está aí no teu coração, na tua vida, não deixe de olhar para o espelho, ou melhor, não deixe de olhar para a palavra, de ouvir a voz de Deus que revela o teu pecado. Porque essa mesma voz vai te dar um banho de graça, um banho de perdão, um banho de amor. E quando o fardo estiver muito pesado, né, quando a gente perceber e tiver sobre os defeitos, as fraquezas e tudo mais, ouça a voz do bom pastor Jesus, ouça a voz do esposo, que diz assim, que ouvimos hoje no Evangelho de Mateus 11, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Eu os aliviarei. Eu farei com que o seu semblante resplandeça. Eu farei com que aquele fardo que você carrega seja retirado, seja perdoado, seja eliminado. Porque eu já paguei por ele. Eu já carreguei ele. Você não precisa mais carregá-lo. Vinde a mim. Venham a mim. Jesus Cristo está fazendo esse convite para você hoje. Olhar o espelho é uma necessidade que as mulheres, que as esposas conhecem muito bem. Assim como olhar para a lei de Deus é uma necessidade na vida cristã. Para que quando as imperfeições, as fraquezas, os pecados, a maldade se revelarem, nós possamos buscar aquele que pode nos dar perdão, vida e salvação. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que alegria ouvir a palavra de Deus, a voz do nosso Senhor, a voz do esposo da igreja que se entrega por ela, que a torna sem mácula e sem defeito. Sabendo da salvação e da graça de Deus e do amor dele, nós, nesse momento de culto, temos um momento das ofertas. E quero convidar os membros da congregação para que ofertem por meio da conta bancária que nós temos, ou aqueles que tiverem necessidade de ofertar de outra forma, que entrem em contato com a congregação. Para aqueles que fazem parte de outra congregação, fica o convite para que vocês ofertem na sua congregação, para que ali também a palavra de Deus seja semeada e que a sua oferta seja usada para que o Evangelho seja disseminado. Para aqueles que não fazem parte da Igreja Luterana, que estão nos acompanhando, que alegria tê-los aqui, acompanhando a gente. Convido a vocês para que busquem uma igreja luterana, não só para conhecerem a respeito da oferta, mas sim para ouvirem ainda mais a respeito do amor, da graça e do cuidado de Deus por vocês. E, eventualmente, sendo da sua vontade, o Evangelho tocando o seu coração, você possa, ali onde você
você se tornar membro ou parte da igreja, também ofertar a ela, para que o trabalho e o evangelho sejam anunciados. Queremos agora falar com nosso Deus e Pai em oração. Queremos usar a oração da igreja que está no Inário Luterano, e convido a cada um de vocês para que neste momento de oração, enquanto as palavras são ditas e o Espírito Santo tocar no seu coração, trazendo lembranças de pessoas, de necessidades, de situações, que você também possa levar neste momento esses clamores, esses pedidos, esses desejos ao seu Pai. Nós queremos também neste momento levar a Deus o pedido pela saúde da Dona, pela saúde do Nelson. Também rogamos pela saúde da Vera, mãe do Bruno, né, nosso membro lá em Santíssimo. E também pedimos pela recuperação do Bruno, né, que não esteve muito bem de saúde. Pedimos para que Deus esteja ao lado dele e de mais pessoas de nossa congregação que estão enfermas. Seguimos rogando a Deus em favor dos nossos irmãos da família Rai, né, que ainda vivem o luto, né? Perdemos um dos nossos queridos leigos da nossa congregação e rogamos a Deus para que console, conforte e fortaleça a esperança no coração de todos. Vamos orar a Deus. Todo-Poderoso e eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade de nossa parte, nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos os que ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece em nós e os demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé para que alcancemos, afinal, a nossa salvação eterna. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente a nossa pátria, o seu povo e a todos que ocupam cargo de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Entregamos aos teus cuidados as nossas escolas e pedimos-te que concedas que nossos filhos cresçam num conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui neste mundo. Dá sabedoria e senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência aos professores e mestres, para que possam cumprir com alegria e prazer a sua vocação de educadores da justiça que provém de Cristo. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Bondosamente defende-nos de toda calamidade proveniente de incêndio, inundação, guerras, e especialmente neste tempo, Senhor, protege-nos da Covid-19, da pandemia que se espalha. Nos protege também de escassez e fome, da marginalidade, crime, desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo
Cuida e faze prosperar a cada um em sua vocação e permite que todas as ciências e artes sejam úteis e floresçam entre nós. Sê o Deus das viúvas, dos órfãos e ajudador dos enfermos e necessitados e confortador dos abatidos e aflitos. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Aceita, te imploramos, nosso corpo e nossa vida, nossos corações e nossas mentes, as ofertas que trazemos perante Ti para o Teu louvor e serviço. Concede o Teu Espírito Santo a todos os que fazem parte da nossa congregação, Senhor. Abençoa-os com a Tua palavra. Lembramos também daqueles que estão enfermos, pedindo que a Tua mão, a Tua graça e o Teu poder estejam sobre eles. Amado Deus, lembramos daqueles que estão enlutados, para que o Teu conforto, o Teu consolo e o Teu cuidado estejam sobre eles também, Senhor, para que a Tua graça e o Teu amor sejam vistos e presentes na vida de cada um. Amado Deus, ampara a nossa congregação, especialmente neste momento de pandemia. Pedimos, Senhor, que nos dê corretas decisões quanto à retomada de nossas atividades, que possamos fazê-lo conforme o Teu querer, que possamos fazê-lo conforme as necessidades de segurança, e esteja ao nosso lado, amado Deus, em toda e qualquer decisão que venhamos a tomar. Como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é dia, antes que venha a noite e quando ninguém mais pode trabalhar. E quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com o Teu poder e recebe-nos em Teu reino celestial. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais um culto. Culto esse que temos feito de forma remota, tendo em vista todos os cuidados que precisamos ter com a situação atual de nosso país, por conta da pandemia. Provavelmente, mais algumas semanas, a gente já vai ter a perspectiva de retorno gradual das atividades aqui na congregação. Obviamente, com todos os cuidados que temos visto. Então, ainda não voltaremos às atividades presenciais, mas num futuro não muito distante, essas atividades voltarão, especialmente o nosso culto, com restrições, com a lista de presença prévia. Digo a vocês que já está sendo pensado em tudo, e assim que tivermos um posicionamento, uma decisão, isso será anunciado a toda a congregação para que vocês venham participar do culto, não só para ouvir a palavra, como nós temos a oportunidade de ouvir por este meio, mas também para congregar com os irmãos e especialmente, principalmente, participar da tão preciosa Santa Ceia que Jesus nos oferece, se oferece para o nosso perdão, vida e salvação. Finalizo
este culto, antes da bênção, dizendo que aqueles que quiserem falar com o pastor, entrar em contato com a congregação, tratar de assuntos pertinentes à sua situação de fé, aconselhamento, o pastor está à disposição para falar contigo, seja por vídeo chamada, seja eventualmente por uma visita extraordinária com todos aqueles cuidados que são necessários. O pastor está à disposição, o telefone está à disposição para que você entre em contato. E finalizo proclamando a bênção de Deus sobre cada um de vocês. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Do meu Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, ainda a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, promessa de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus.